Fala, Pequeno Pôneis, tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do PET, volume 6, semana 4, tá bom? Bom, o que vai ter no vídeo, gente? No vídeo de hoje a gente vai falar de mais um tipo de energia, a energia potencial elástica, e fazer as 3 questõezinhas do PET aí, tá? Bora para a energia potencial elástica. O que é energia potencial elástica, gente? Tem alguma coisa a ver com elástico, na verdade com elásticos ou molas, coisas que podem ser deformáveis e voltar para o tamanho original, tá bom? Então o que é essa energia potencial elástica? É uma energia associada à posição também, como a energia potencial gravitacional era, mas agora é uma energia associada a uma mola que está deformada, uma mola ou um elástico que está deformado e junto ao corpo. Quando você muda a posição de um corpo associado a uma mola, essa mola pode se comprimir ou pode se distender. E dependendo do quanto ela se distende, a capacidade dessa mola fazer com que esse corpo ganhe energia cinética depois cresce. E capacidade de realizar trabalho a gente entende como energia. Então, quando eu deformo uma mola associada a um corpo, eu estou fornecendo, eu estou tendo um tipo de energia aqui. Essa energia, que é a capacidade de realizar trabalho depois, é chamada de energia potencial elástica, beleza? Bom, e de que ela depende? Ela depende de duas coisas. Ela depende do quanto eu vou deformar essa mola. Aqui ela está no que a gente chama de posição de equilíbrio, né? Ela não está deformada, nem comprimida e nem distendida. E se eu venho aqui e empurro o bloquinho para a esquerda, eu gero uma deformação nela. Essa deformação é importante porque a energia potencial depende dela. E essa deformação é o quanto a mola fugiu da sua posição de equilíbrio. É o quanto ela se deformou mesmo. E ela depende também de outra coisa, que a gente chama de constante elástica, e representa pela letra K. A constante elástica é o quanto de força essa mola consegue fazer para cada deformação. Por exemplo, 10 newtons por centímetro, 1000 newtons por metro, é o quanto de força ela gera para cada unidade de deformação eu tenho. Na prática, isso está associado à grossura da mola ou ao material que essa mola é feita. Tranquilo? Bom, e como é que a gente calcula essa energia potencial elástica? Diferente da energia potencial gravitacional, que a força-peso era mais ou menos constante, a energia potencial elástica ela é variável. E aí, quando a mola não está distendida, ela não está fazendo força nenhuma. Conforme eu vou empurrando essa mola para cá, comprimindo ela, essa força elástica vai aparecendo e vai se tornando cada vez maior conforme eu vou deformando ela, ficando mais ou menos assim, ó, a força elástica vai crescendo à medida que eu vou distendendo o bloco. A gente pode representar esse movimento em um gráfico que, conforme a deformação vai acontecendo, o gráfico vai crescendo, tá bom? E aí, como a força elástica não é constante, a gente obtém um trabalho feito por ela, que é a própria energia potencial elástica, através da área desse gráfico aqui, tá bom? Nesse ponto, a gente tem que a deformação é x e a força elástica é dada por K vezes x. Essa aqui é conhecida como lei de Hooke e me dá o valor da força elástica em cada ponto. Então, no ponto final, a força elástica nada mais era do que K vezes x. E aqui a deformação é x. Então, para me calcular a área desse gráfico aqui, que vai me dar a energia potencial elástica, que vai me dar o trabalho da força elástica, eu tenho que energia potencial elástica, então, é igual a área, numericamente igual a área, já que são grandezas diferentes, né? A energia potencial elástica, então, vai ser igual a base vezes a altura sobre 2, porque é a área de um triângulo, né? A base é esse pedaço daqui, essa daqui é a altura, e sobre 2 porque ela é metade de um retângulo, né? Então, a energia potencial elástica vai ser o quê? A altura, que vale kx, a base, que vale x, né? Então, vai ser base, que é x, vezes a altura, que é k, vezes x, sobre 2. Melhorando isso aqui um pouquinho, ó, a gente tem que a energia potencial elástica é k vezes x ao quadrado sobre 2. A energia potencial elástica, então,
nada mais é do que K vezes x ao quadrado sobre 2. Ela é em módulo igual ao trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica, na verdade, ele é negativo, e por isso que a energia potencial elástica é igual apenas ao módulo desse trabalho. Por que o trabalho da força elástica é negativo? Porque quando eu comprimo uma mola, quando eu movo ela para a esquerda aqui, a força elástica é para a direita. Então, o deslocamento e a força têm sempre sentidos contrários. E por isso o trabalho é negativo da força elástica, tá? Lembra lá da aula 1 dessa semana? Eu vou colocar aqui no e-card. Quando a força e o deslocamento têm sentidos contrários, o trabalho feito pela força ele é negativo, tá bom? Então aqui, ó, a energia potencial elástica é K vezes x ao quadrado sobre 2, onde K é a constante elástica, x é a deformação elevado ao quadrado sobre 2, beleza? Então agora vamos lá para as questões. Questão número 1. Calcule a energia potencial elástica armazenada em uma mola quando distendida 50 centímetros. 50 centímetros, a gente precisa passar para metros para trabalhar com as unidades no sistema internacional e garantir que a unidade final vai ser joules. 50 centímetros, passando para metro, se um metro tem 100 centímetros, 50 centímetros vai ter meio metro, 0,5 metros. E a força de tração, a força que puxa esse cara para distender a mola, é de 100 newtons. Então tem um arranjo mais ou menos assim, e conforme eu vou puxando esse bloco pela corda para a direita, essa mola ela vai se estendendo, ela vai se distendendo, ela vai se esticando aqui. E vai aparecendo uma força elástica contrária à deformação da mola, né? Nesse caso aqui, para a esquerda, tá bom? Ele quer que eu calcule a energia potencial elástica. Para mim calcular essa energia potencial elástica, a gente viu que a energia potencial elástica é K vezes x ao quadrado sobre 2. Beleza, a deformação está aqui, mas eu não tenho qual que é essa constante elástica. Então a primeira coisa, o passo 1 aqui, vai ser a gente descobrir qual é a constante elástica. Como que a gente vai descobrir qual é a constante elástica? Através da força elástica, né? Que a força elástica é K vezes a deformação através da lei de Hooke. A lei de Hooke fala que a força elástica em módulo é K vezes x. Tem um sinal de menos aqui para mostrar que a força elástica é contrária à deformação. Mas para efeitos práticos aqui eu vou trabalhar só com um módulo, tá? Então a força elástica ela vale 100, porque ela é igual, né, à força de tração que puxou aqui, para esse bloco estar em equilíbrio nessa situação, a força de tração que está puxando essa mola para cá é igual à força elástica, tá bom? É igual a K vezes a deformação, que é de meio metro. Logo, K vai ficar igual a 100 dividido por meio, o meio estava multiplicando, passou dividindo, isso vai dar 200 newtons por metro, beleza? Bom, agora o passo 2 é realmente calcular qual que é a energia potencial elástica. É o cálculo da energia potencial elástica. Como a gente já viu, ela é K vezes x ao quadrado sobre 2. O K a gente já descobriu que ele vale 200. O x ele vale meio ao quadrado sobre 2. Posso simplificar esse 2 com o 200? Vai ficar 100 aqui, né? Então aqui fica 100 e aqui embaixo fica 1. Meio ao quadrado é a mesma coisa que 5 ao quadrado dividido por 100, né? Não entra muito nisso não, mas meio ao quadrado é 0,25. 0,25 vezes 100 é só andar duas casas para a direita. Isso aqui vai dar 25 joules, ok? Então a energia potencial elástica armazenada aqui no sistema é 25 joules, beleza? Galera, então se vocês estão gostando dos vídeos aí, se está ajudando vocês, curte o vídeo, se inscreve no canal para dar uma ajudada, tá? Não te custa nada. Bora para 2 então, gente. Calcule o trabalho realizado pela força elástica sobre um pão de queijo preso a uma mola de constante elástica K, 1000 newtons por metro. Aqui a unidade está tudo ok, newtons e metro. Segue a saga do pão de queijo, né? Mais uma de pão de queijo.
inicialmente na posição de equilíbrio x0 igual a 0 metros, distendida até uma posição x1 igual a 0,1 centímetro. Por que a resposta é um valor negativo? Vamos primeiro calcular o valor, né, o módulo desse trabalho, e depois a gente comenta sobre o valor. A primeira coisa aqui está em centímetros, a gente tem que passar isso para metro. Uma regrinha de 3 simples resolve isso aqui, né? 1 metro tem quantos centímetros? Isso mesmo, tem 100 centímetros. Quantos centímetros eu tenho? 0,1 centímetros. Coloca a mesma unidade debaixo da mesma unidade, a gente vai saber quantos x metros tem em 0,1 centímetros. Então, 100x é igual a 0,1, x vai ficar igual a 0,1 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,001, tá bom? A gente pode escrever isso em potência de 10 para ficar mais fácil. Aqui eu tenho 3 casas decimais, eu coloco menor do que 1, né? Então eu coloco isso como 1 vezes 10 a menos 3. Aumento 3 casas no número, diminuo 3 casas no expoente. Então vamos tentar entender isso aqui melhor. Eu tenho uma mola acoplada a um pão de queijo, e à medida que eu puxo para a esquerda aqui, vai aparecendo uma força para a direita, né? Vai aparecendo uma força elástica para a esquerda. Essa força elástica é capaz de realizar trabalho, e esse trabalho feito pela força elástica a gente chama de energia potencial elástica. Tranquilo? Em módulo é isso aqui. Na verdade, o trabalho da força elástica ele é negativo, mas em módulo é isso aqui que a gente considera, depois a gente discute o negativo, tá bom? Então, o trabalho da força elástica vai ser K vezes x ao quadrado sobre 2. Quanto que vale o K? O K vale 1000, né? Que é a mesma coisa que 10 a 3. Quanto que vale o x? O x vale 10 a menos 3, só que ele está ao quadrado, sobre 2. O trabalho da força elástica, então, vai ser 1 vezes. Aqui vai dar 10 a 3, né? Vou deixar um umzinho aqui. 10 a menos 3 elevado ao quadrado, multiplicação, potência de expoente, né? A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 10 a menos 6, isso sobre 2. O trabalho da força elástica, então, em módulo, né, o valor dele vai ser 1 sobre 2 primeiro, né? 1 dividido por 2 dá meio. 10 a 3 vezes 10 a 6, multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais menos 6 vai dar menos 3, tranquilo? Só para a gente colocar bonitinho aqui, esse 5 eu preciso para colocar em notação científica, esse 5 eu preciso colocar ele entre 1 e 10. Então eu tenho que andar com a vírgula aqui até que ele fique 5. Para isso eu aumento uma casa aqui no número. Como eu aumentei uma casa no número, eu tenho que diminuir uma no expoente para isso aqui continuar sendo o mesmo número que antes. 10 a menos 3 menos 1 vai ficar 10 a menos 4 joules. Tá bom? O valor é esse aqui, mas se a gente prestar atenção, o deslocamento é para a direita e a força elástica é para a esquerda. Nessas situações, o trabalho da força é negativo. Quando a força é no sentido contrário ao movimento, a gente fala que ela está retirando energia do corpo, né? Na verdade, energia cinética. E aí, esse trabalho ele é negativo, tá bom? Então, por que tem esse sinal de menos? O sinal de menos se deve ao fato da força elástica e deslocamento terem sentidos opostos. Beleza? Por causa disso, então, que que o trabalho da força elástica é negativo, porque o cosseno de 180 dá menos 1, né? Beleza. Bora para 3, então. Analise o gráfico do exemplo 2 e responda: a mola foi distendida ou comprimida? Bom, galera, esse aqui é o gráfico da questão 2 e lá tem uma outra informação que é importante. Ele adota um referencial que para a direita é positivo, tá? Se a gente for prestar atenção aqui, ó, esse gráfico mostra força
por deslocamento. E esse deslocamento mostrado no gráfico é um deslocamento positivo. A partir disso é que a gente vai poder afirmar se a mola foi distendida ou comprimida. Observe a primeira situação, ela vai ser distendida, eu vou puxar essa molinha. A força elástica vai ser para a esquerda, portanto a força elástica seria negativa nessa situação, e o deslocamento seria para a direita. Eu teria um deslocamento positivo. Se eu faço uma compreensão na mola, como aqui embaixo, a força elástica ela fica para a direita, sendo positiva, e o deslocamento ele fica para a esquerda, sendo negativo aqui. Tá? Então, como aqui eu tenho sentidos, em todos os casos eu tenho sentidos opostos, mas em qual desses casos o deslocamento ficou positivo, como está aqui no gráfico? Na primeira situação, né? Quando a mola foi distendida. Quando ela foi distendida, ele moveu ela para a direita, segundo o referencial do exemplo 2 que está falando aqui, né? Então, quando eu movo esse cara para a direita, eu movo no sentido do referencial, eu movo no sentido positivo. Quando eu comprimo a mola, nesse referencial aqui, eu estou movendo ela para a esquerda, né? Quando eu desloco para a esquerda, eu tenho um deslocamento negativo, e não é o que o gráfico está mostrando. Então, por causa desse deslocamento ser positivo, para o sistema de referencial adotado no exemplo, eu tenho que isso aqui é uma distensão. Então, a mola foi distendida. Qual é a variação da força aplicada sobre o pão de queijo? Bom, galera, aqui a gente tem que olhar o gráfico. Vamos definir aqui. Aqui é a posição inicial. Tinha deslocamento 0 e força 0. Aqui eu tenho a posição final. Nessa posição final, eu venho aqui embaixo para olhar qual que era o deslocamento. Era de 1 metro. E venho aqui para a esquerda, para o eixo vertical, para olhar qual que era a força. A força era 10. Então, qual que é a variação da força? O quanto a força mudou? A força mudou 10, né? Para a gente escrever isso aqui, a variação da força, esse delta significa variação, é a força final menos a força inicial. A força final era 10, a inicial era 0, então tem que a força variou 10 newtons, tá? Quanto ao sistema pão de queijo molas, quanto o sistema pão de queijo mola se deslocou em relação à posição de equilíbrio? Então, a posição de equilíbrio era aqui, quando a mola não estava distendida, né, no 0, e ela foi até o 1. Então, o deslocamento foi de 1 metro. Para a gente escrever isso aqui, a variação da posição, que é o deslocamento, é a posição final menos a posição inicial, que vai ser 1 menos 0, que dá 1 metro. Ok? Bora para D? Qual é a constante elástica da mola que prende o pão de queijo? Constante elástica é o quanto de força ela faz por metro ou por centímetro, a quantidade de força que ela faz para cada deformação. A gente pode construir isso pensando na inclinação desse gráfico aqui, na tangente desse ângulo, mas não quero entrar muito nisso. A gente pode usar a lei de Hooke ou até uma regrinha de 3, tá bom? Eu vou usar a lei de Hooke para a gente poder calcular. Então, através da lei de Hooke, não o verdinho dos Avengers, né? Mas o Hooke cientista, através da lei de Hooke a gente tem que a força elástica é K vezes X em módulo, né? Tem um sinal de menos quando a gente pensa no vetor, né? Porque tem sentidos contrários, mas o módulo é K vezes X. A força elástica vale 10, o K é quem eu quero e a deformação vale 1 para essa posição final aqui. Qualquer posição que você pegasse daria o mesmo valor, tá? Estou considerando a posição final aqui. O K, então, vai ser igual a 10 newtons por metro. Tá? Se você quisesse escolher essa posição aqui, por exemplo, ó, a força é 6 e a deformação é 0,6. Vocês vão ver que a força elástica sendo 6 e a deformação 0,6 vai dar o mesmo resultado, que é 6 dividido por 0,6, que é 10. Tá bom? Então você pode escolher qualquer ponto. A força elástica sempre é dada pela lei de Hooke em qualquer ponto. Tá? Constante elástica vale 10. Bom, letra E. Qual é a variação da energia potencial elástica do sistema, uma vez que a mola foi deformada? Então aqui ó, eu tenho o gráfico, né? Eu quero calcular a energia potencial elástica. Eu posso calcular direto pela fórmula,
A variação da energia potencial elástica é kx² sobre 2. O k a gente calculou que vale 10, o x ele vale 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, né? Então vai ficar 10 sobre 2, que dá 5 joules. Outro jeito da gente calcular isso seria pela área do gráfico aqui. A base é essa parte de baixo, que vale 1. A altura é essa parte aqui da direita, que vale 10. Então, a energia potencial elástica aqui é um jeito ou outro, tá? Você poderia calcular dos dois jeitos. É numericamente igual à área, que é a base que é 1, vezes a altura, que é 10, sobre 2. Daria 5 joules. Essa fórmula aqui do kx² sobre 2 veio da própria área, né? Lembra lá do início do vídeo. Beleza. Qual foi o trabalho realizado aqui? E aí, de novo, eu vou distender esse cara aqui, puxando ele, né? E aí a gente tem que a força elástica é contrária ao deslocamento. O trabalho, apesar da força elástica, apesar dele ser igual em módulo à energia potencial elástica, ele tem um sinal contrário. Por quê? Porque a força e o deslocamento têm sentidos contrários, tá bom? Então, o trabalho da força elástica ele é negativo, ele é o contrário da energia potencial elástica. Portanto, o trabalho da força elástica vai ser de menos 5 joules. Tá bom, galera? Bom, foi esse o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram, se eu te ajudei, clique aí no joinha, não custa nada, se inscreve no canal e compartilhe com os coleguinhas. Tá bom? Abraço, gente!